Alguma vez sentiu aquele aperto no coração ao pensar no seu futuro? Na sua reforma, na sua paz, na sua independência? É uma pergunta que muitos de nós, à medida que os anos passam, começamos a fazer com mais frequência, especialmente quando olhamos para a nossa vida depois de décadas de trabalho, de dedicação à família, de sacrifícios incontáveis. A verdade, meus amigos, é que a reforma é suposto ser uma época de ouro, de descanso merecido, de liberdade para viver a vida que sempre sonhamos, para colher os frutos de tudo o que semeamos. Mas para muitos, essa realidade idílica transforma-se num pesadelo silencioso, onde a paz e a independência são roubadas muitas vezes por aqueles que mais amamos e para quem nos dedicamos, os nossos próprios filhos. Não se trata de egoísmo nem de falta de amor. Trata-se de sabedoria, de autoproteção. Trata-se de garantir que o seu ninho vazio, ou melhor, o seu ninho agora só seu, seja um porto seguro de tranquilidade e não uma fonte constante de preocupações e exigências. Neste vídeo, vamos desvendar 7 coisas cruciais que você nunca deve entregar aos seus filhos depois da reforma, se quer preservar a sua paz e a sua autonomia. Coisas que, uma vez cedidas, são quase impossíveis de reaver e que podem transformar a sua tão esperada liberdade numa nova forma de cativeiro. Fique comigo até ao fim, porque a 7ª coisa é algo que, tenho a certeza, vai surpreendê-lo e talvez até fazê-lo repensar muitas das suas decisões e a forma como encara o seu futuro e a sua relação com os seus filhos adultos. Então, sem mais demoras, vamos mergulhar na primeira coisa, a mais fundamental e muitas vezes a mais difícil de proteger, mas que é o pilar da sua tranquilidade, as suas economias e o seu fundo de pensões. Depois de uma vida a trabalhar, a poupar cada tostão, a fazer sacrifícios para ter um futuro mais confortável, a tentação de ajudar os filhos, de lhes dar uma mãozinha quando eles estão a começar a sua vida adulta ou a enfrentar dificuldades, é enorme. O coração de pai e mãe é assim, quer proteger, quer ver os filhos bem e felizes. Mas imagine esta situação. Os seus filhos já adultos, com as suas próprias vidas, os seus próprios empregos, talvez até os seus próprios filhos, vêm ter consigo e pedem ajuda financeira. Pode ser para dar a entrada de uma casa, para pagar uma dívida, para abrir um negócio que eles acreditam ser o próximo grande sucesso, ou até para uma despesa inesperada que surgiu. O seu primeiro instinto é abrir a carteira, não é? É ir buscar aquelas poupanças que guardou a vida inteira para a sua reforma, para as suas emergências, para os seus prazeres merecidos. Mas pare um momento. Antes de ceder, lembre-se que o seu fundo de pensões, as suas economias, são a sua rede de segurança. São o que o vai manter independente com dignidade, capaz de pagar as suas contas, de ter acesso a bons cuidados de saúde, de desfrutar de umas férias tranquilas ou de simplesmente não ter de se preocupar com o dinheiro no dia a dia. Quando você entrega essas economias aos seus filhos, mesmo que seja com a melhor das intenções, está a comprometer a sua própria segurança, está a passar a sua tranquilidade para as mãos deles. E, infelizmente, o que temos muitas vezes é que o dinheiro, uma vez entregue, raramente volta. Os negócios podem falhar, as dívidas podem acumular-se e os filhos podem não conseguir, ou até esquecer-se de o reembolsar. E o que lhe resta? A incerteza, a ansiedade, a dependência. Você não quer estar na situação de ter de pedir dinheiro aos seus próprios filhos para as suas necessidades básicas, não é verdade? Essa é uma inversão de papéis que magoa e retira a dignidade. A melhor forma de ajudar os seus filhos neste aspecto é ensiná-los a pescar, não dar-lhes o peixe. Ajude-os com conselhos, com a sua experiência de vida, com apoio emocional, com um ombro amigo. Incentive-os a serem responsáveis financeiramente, a procurarem as suas próprias soluções, a aprenderem com os seus próprios desafios. Se os ajudar sempre, sem limites, está a impedi-los de crescer, de se tornarem verdadeiramente independentes. É como cortar as asas de um pássaro que precisa de voar e, ao mesmo tempo, está a esvaziar o seu próprio ninho, deixando-o desprotegido. A sua reforma é para si. O dinheiro que poupou é para a sua velhice, para as suas necessidades, para os seus sonhos. Seja firme, mas carinhoso, ao estabelecer este limite. Os filhos que o amam verdadeiramente entenderão. E a par das suas economias, há algo igualmente valioso e que nunca deve ser entregue sem pensar muito bem nas consequências. O título de propriedade da sua casa. Em Portugal, é uma prática relativamente comum e muitas vezes feita com a melhor das intenções
transferir a casa para o nome dos filhos ainda em vida, seja por questões de herança, para evitar burocracia futura, ou simplesmente por um ato de amor e generosidade. Dizemos, assim, já fica tudo resolvido e eles não têm de se preocupar depois. Mas pense no que isto realmente significa. A sua casa não é apenas um conjunto de paredes e um telhado. É o seu lar, o seu refúgio, o seu porto de abrigo, é o lugar onde construiu as suas memórias, onde se sente seguro, onde tem a sua independência. Ao transferir a propriedade, você está a abdicar do controlo total sobre o seu próprio espaço vital. Deixa de ser o dono. E isso pode ter consequências devastadoras. Imagine que, por qualquer razão, os seus filhos decidem vender a casa, ou que um deles se divorcia e a casa entra numa partilha de bens, ou que eles precisam de fazer um empréstimo e usam a casa como garantia. Se a casa não está no seu nome, você não tem voz nestas decisões. Pode ficar sem ter onde morar, ou ter de viver sob regras que não são as suas, naquilo que antes era o seu santuário. Já vi casos de pais que, depois de transferirem a propriedade, se veem na situação de serem convidados na sua própria casa, sem poderem fazer as remodelações que desejam, sem liberdade para receber quem querem, ou até mesmo sujeitos a ser despejados, caso os filhos decidam outro rumo para o imóvel. É uma dor indescritível perder o controlo sobre o seu lar. Existem formas legais de planear a sucessão sem abdicar da sua segurança. Pode consultar um advogado especializado em direito sucessório para explorar opções como o usufruto, que lhe permite continuar a viver na casa e ter o seu uso e fruição até ao fim da vida, enquanto a propriedade nua passa para os filhos. Esta é uma forma muito mais segura de garantir que, mesmo que eles sejam os proprietários legais, você mantém o direito de viver ali com toda a tranquilidade e independência. Nunca se precipite em decisões sobre o seu patrimônio. A sua casa é um ativo fundamental, não só para o seu conforto, mas também para a sua segurança financeira em caso de necessidade. Não a entregue de bandeja. Proteja o seu lar, proteja o seu refúgio. É o seu direito e a sua responsabilidade para consigo, mesmo nesta fase da vida. Agora que falamos sobre o dinheiro e o teto sobre a sua cabeça, vamos falar de algo ainda mais íntimo e valioso: a sua independência e autonomia nas decisões. Depois de uma vida a tomar as suas próprias decisões, a gerir a sua vida, a sua casa, a sua carreira, é natural que na reforma deseje continuar a ter controlo sobre o seu dia-a-dia. No entanto, para muitos pais, à medida que envelhecem, os filhos começam a assumir um papel protetor que por vezes se transforma num controlo excessivo. Começam por perguntar: já tomou o seu medicamento? Ou acha que devia ir ao médico por causa disso? E, sem se aperceber, podem passar a ditar o que deve comer, que amigos deve frequentar, onde deve ir e até como deve gastar o seu tempo livre. Esta intromissão, embora muitas vezes nascida da preocupação e do amor, pode ser extremamente asfixiante e minar a sua autoconfiança e a sua capacidade de gerir a sua própria vida. Sente-se como uma criança, novamente, mas sem a liberdade de brincar. Os seus filhos podem começar a decidir por si em assuntos importantes, como as suas escolhas de saúde, as suas finanças ou até onde e como deve viver, mesmo quando você está perfeitamente lúcido e capaz. Pode surgir a ideia de que eles sabem o que é melhor para mim, e a sua voz, as suas preferências, os seus desejos começam a ser postos de lado. Já vi casos em que os filhos decidem, por exemplo, que os pais já não devem conduzir, mesmo que os pais se sintam perfeitamente capazes, e isso lhes roube a liberdade de ir e vir, ou que os pais devem mudar-se para mais perto deles, mesmo que isso signifique deixar uma comunidade e amigos de uma vida inteira. A sua independência é sua dignidade, é a sua capacidade de fazer escolhas, de ter controlo sobre a sua própria vida. Para manter, é essencial que continue a afirmar a sua voz. Pode dizer: agradeço a vossa preocupação e as vossas sugestões, mas esta é a minha decisão. Mantenha as suas rotinas, os seus hobbies, os seus encontros sociais. Não se deixe isolar ou vergar as vontades alheias, mesmo que sejam de quem mais ama. O amor verdadeiro respeita a individualidade. E falando em tempo e energia, eis a quarta coisa que nunca deve entregar de forma ilimitada: o seu tempo e a sua energia, especialmente com netos ou tarefas domésticas. Os netos, a alegria da nossa vida, não é verdade? É um privilégio enorme poder passar tempo com eles, vê-los crescer, ensiná-los e mimá-los.
Mas existe uma linha tênue entre ser um avô ou avó presente e amoroso e tornar-se uma babá a tempo inteiro e sem remuneração. Muitos pais reformados acabam por se ver numa rotina exaustiva de cuidar dos netos diariamente, levá-los e trazê-los da escola, dar-lhes o almoço, entretê-los, porque os filhos, agora pais, têm vidas ocupadas e precisam de ajuda. Essa ajuda, que começa por ser ocasional, pode facilmente transformar-se numa expectativa, num compromisso diário que o impede de ter a sua própria vida. O seu tempo livre, que era para ser dedicado aos seus hobbies, a viagens, a estar com os seus amigos ou simplesmente a descansar, é absorvido pelas responsabilidades dos seus filhos. O mesmo acontece com tarefas domésticas. Os filhos podem começar a pedir para lhes tratar da roupa, cozinhar ou limpar a casa, porque já que os pais estão em casa e têm mais tempo, mas o seu tempo na reforma é para si. Não é para ser uma extensão da vida dos seus filhos adultos. Esta cedência excessiva de tempo e energia pode levar ao esgotamento físico e mental, ao ressentimento silencioso e à perda da sua própria identidade e dos seus próprios planos. É crucial estabelecer limites claros e desde cedo. Pode dizer: adoro passar tempo com os meus netos e farei isso quando puder e me sentir bem, mas tenho os meus próprios planos e a minha própria vida para desfrutar. Ou, posso ajudar com esta tarefa hoje, mas não posso assumir isso como uma rotina. Os seus filhos precisam de entender que, apesar de os amar incondicionalmente, a sua reforma é o seu momento de colher, de relaxar, de fazer o que gosta, e não de continuar a trabalhar para eles. Esteja presente e apoie, mas nunca à custa da sua própria saúde e felicidade. O seu tempo é precioso, mais do que nunca. E na esteira da proteção do seu tempo e energia, chegamos à quinta coisa vital que nunca deve entregar: a sua paz de espírito e o seu bem-estar emocional. Os nossos filhos, mesmo depois de adultos, enfrentam os seus próprios desafios, as suas lutas, as suas crises. E é natural que, em momentos de dificuldade, procurem o apoio e o conselho dos pais. O nosso instinto é ouvir, apoiar e tentar resolver os problemas deles. Mas existe uma diferença crucial entre dar apoio e absorver completamente os seus problemas, permitindo que as suas preocupações se tornem as suas. Quantas vezes já se viu a passar noites em claro, a remoer problemas financeiros dos seus filhos, as discussões deles com os cônjuges, os desafios com os netos ou as dificuldades no trabalho deles? Você preocupa-se, tenta encontrar soluções e sente a angústia deles como se fosse a sua. Esta absorção constante dos problemas alheios, mesmo que sejam dos nossos entes mais queridos, pode ser extremamente prejudicial para a sua saúde mental e emocional. A reforma deve ser uma fase de maior serenidade, de menos stress. Se está constantemente a carregar o fardo das preocupações dos seus filhos, essa serenidade nunca chegará. Você torna-se um caixote do lixo emocional, onde eles depositam todas as suas frustrações e angústias e você fica com o peso. É fundamental aprender a criar um filtro. Ouça, ofereça empatia e conselho, mas não se sinta responsável por resolver todos os problemas deles. Incentive-os a encontrar as suas próprias soluções, a procurar ajuda profissional se necessário e a assumir a responsabilidade pelas suas próprias vidas. Não permita que o drama constante dos seus filhos mine a sua própria paz interior. Pode dizer: entendo que estejas a passar por um momento difícil e estou aqui para te ouvir e apoiar, mas isto é algo que terás de resolver tu, e eu confio na tua capacidade para o fazer. É um ato de amor e de respeito por si mesmo. Proteger a sua paz de espírito não é egoísmo, é autoconservação. É a base para que possa desfrutar da sua vida reformada, com a mente tranquila e o coração leve. A sua felicidade é também um exemplo para eles. Seguindo na linha da importância do autocuidado, a sexta coisa que nunca deve negligenciar ou entregar aos seus filhos é a sua saúde e o seu autocuidado. Ninguém se cuida por si, senão você mesmo. À medida que envelhecemos, a nossa saúde torna-se o nosso bem mais precioso. É ela que nos permite manter a nossa independência, a nossa mobilidade, a nossa capacidade de desfrutar da vida. No entanto, é surpreendente ver como muitos pais reformados acabam por sacrificar a sua própria saúde em prol dos seus filhos, muitas vezes sem se darem conta. Isso pode manifestar-se de várias formas. Pode ser a adiar consultas médicas importantes porque um filho precisa de transporte, ou porque tem de ficar com os netos, ou porque se sente obrigado a ajudá-los em alguma tarefa. Pode ser a negligenciar a sua dieta,
a sua rotina de exercício físico ou as suas horas de sono, porque está demasiado preocupado ou ocupado com os problemas ou as necessidades dos seus filhos. O raciocínio, muitas vezes inconsciente, é: eles precisam de mim agora. A minha saúde pode esperar. Mas a verdade é que a sua saúde não pode esperar. Cada dia que passa sem o devido cuidado é um dia que se aproxima da perda de independência. O irônico é que, ao sacrificar a sua saúde para ajudar os seus filhos, você pode acabar por se tornar um fardo para eles no futuro, caso a sua saúde se deteriore significativamente. Quem irá cuidar de si, se não se cuidar agora? É imperativo que coloque a sua saúde como uma prioridade inegociável. Marque as suas consultas e não as adie. Faça os seus exames de rotina. Mantenha uma alimentação saudável e faça exercício físico regularmente. Durma o suficiente. Aprenda a dizer não a pedidos que comprometam o seu tempo de descanso, a sua paz ou a sua capacidade de se cuidar. Explique aos seus filhos que, para poder continuar a estar presente para eles a longo prazo, precisa de estar saudável e com energia. É um investimento no seu futuro e na sua capacidade de continuar a ser um pilar de apoio, mas um pilar firme, e não um que esteja a ruir. A sua saúde é a sua liberdade, não a entregue. E chegamos à sétima, e talvez a mais surpreendente das coisas que nunca deve entregar aos seus filhos depois da reforma, se quer a sua paz e independência. Os seus sonhos, os seus hobbies e os seus projetos pessoais. Muitos de nós passamos uma vida inteira a adiar os nossos próprios sonhos. Um dia, quando tiver tempo, quando me reformar, quando os filhos crescerem. A reforma é esse um dia. É o momento de finalmente dedicar tempo àquilo que o apaixona, seja aprender uma nova língua, viajar para aquele lugar que sempre quis conhecer, dedicar-se à jardinagem, à pintura, à escrita, ou simplesmente ter tempo para ler os livros que acumulou. No entanto, a pressão, por vezes subtil, dos filhos pode fazer com que abdique desses sonhos. Pode ser que eles precisem da sua ajuda para um projeto, ou que os netos exijam mais da sua atenção, ou que a culpa o assombre se decidir gastar dinheiro numa viagem em vez de guardar para uma eventual necessidade deles. Os filhos, mesmo sem má intenção, podem absorver tanto o seu tempo e recursos que você se vê, mais uma vez, a adiar a sua própria felicidade. Aquele curso que queria fazer fica para depois. Aquela viagem dos sonhos? Impossível. Os netos precisam de si. Aquelas tardes no jardim têm de ser usadas para ajudar a mudar um móvel na casa deles. O que se perde aqui não é apenas o tempo, é a essência do seu ser, a sua individualidade, a sua alegria de viver. É perder a oportunidade de redescobrir-se, de nutrir a sua alma. A surpresa aqui é que esta coisa, tão abstrata, pode ser mais dolorosa de perder do que dinheiro ou uma casa. Porque ao abdicar dos seus sonhos, abdica da sua própria vida, do seu propósito na reforma. É uma forma de morrer um pouco por dentro. Não se sinta culpado por querer viver a sua vida ao máximo nesta fase. Os seus filhos já são adultos e a sua responsabilidade principal agora é para consigo mesmo. Tenha a coragem de dizer: este é o meu tempo para mim. Preciso disto para a minha felicidade. Permita-se perseguir essas paixões, esses interesses que o mantêm vivo e vibrante. A sua felicidade não é egoísta, é inspiradora. Um pai ou uma mãe feliz e realizado é um exemplo muito mais poderoso para os filhos do que alguém que se anula. Vimos hoje que proteger a sua reforma não é egoísmo, mas sim uma necessidade vital para a sua paz e independência. Falamos sobre salvaguardar as suas economias e o seu fundo de pensões para que nunca dependa financeiramente de ninguém. Exploramos a importância de manter o controlo da sua casa, o seu porto de abrigo, para que tenha sempre um lugar seguro e seu. Discutimos como é crucial preservar a sua autonomia nas decisões, continuando a ser o maestro da sua própria vida. Abordamos a necessidade de proteger o seu tempo e energia para que possa desfrutar da liberdade que a reforma lhe oferece, sem se tornar uma extensão da vida dos seus filhos. E, fundamentalmente, falamos sobre blindar a sua paz de espírito e o seu bem-estar emocional, evitando que as preocupações alheias minem a sua serenidade. Por fim, revelamos a importância de nunca abrir mão da sua saúde e dos seus preciosos sonhos e projetos pessoais, que são a chama,
que o mantém vivo e motivado. Lembre-se, pequenas mudanças e limites claros podem fazer uma diferença gigantesca na sua felicidade e qualidade de vida. Você merece desfrutar de cada momento da sua reforma, com serenidade, liberdade e dignidade. Não se sinta mal por estabelecer esses limites. Eles são um sinal de amor por si mesmo e, na verdade, um presente para os seus filhos também, pois os incentiva a crescer e a serem mais responsáveis. Eu adoraria saber a sua opinião. Já passou por alguma situação semelhante? Que conselhos daria a outros pais e mães que estão a passar pela fase da reforma e a aprender a gerir estas novas dinâmicas familiares? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode ser uma fonte de inspiração e ajuda para muitas outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Se este vídeo ressoou consigo e se sente que lhe trouxe valor, por favor deixe o seu like e subscreva o canal para não perder mais dicas valiosas como estas. A sua subscrição ajuda-nos a continuar a criar conteúdo que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Conteúdo que visa fortalecer a sua independência e bem-estar nesta fase tão especial da vida. A vida na reforma é um novo capítulo, cheio de oportunidades, de descobertas e de alegrias. Não deixe que nada nem ninguém roube a sua tranquilidade. Viva a sua melhor vida, em cada idade, com dignidade, alegria e a independência que tanto trabalhou para conquistar.